Bem-vindas, mamães, para mais um encontro. E hoje o nosso tema é dificuldades emocionais na infância. E estamos aqui com uma convidada especial, que é a Ana Cláudia Pinheiro Carreira. A Ana é psicóloga, neuropsicóloga e há 12 anos já na clínica e mãe da Maitê. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é super importante, né, Ana? Bem-vinda, Veio para mim. Obrigada, bem-vinda, Lívia. obrigada por ter aceito o meu convite. Sim, estreia aqui para mim, né? Então, Muito assim, bom até ter você compartilhando um aqui. pouquinho. Há Fica à pouco tempo que vontade. eu tenho... Oi? Fica à vontade para se apresentar também, se eu esqueci de alguma coisa. Tá joia. Lívia, obrigada pelo convite. Veio de surpresa, mas, enfim, aceitei o desafio, né, de estar aqui ao vivo. E há pouco tempo eu tenho investido né, colocadas as minhas, um pouco das minhas atuações aqui no Instagram, né? Com o objetivo de estar mais próximo do público mesmo, né, do pessoal. E esse tema bastante importante, né, para a nossa vida, inclusive. Né? Então, o objetivo aqui é realmente a sensibilização dos pais em relação às dificuldades comuns, né, dificuldades emocionais mais comuns da infância, né? E vamos falar um pouquinho do fator ambiental, né? Como o fator ambiental ele é importante para o desenvolvimento dessas dificuldades emocionais, né? E até para, como ele é importante para regular essas emoções, né, essas dificuldades, e também, talvez, evitar a evolução para os transtornos. Então, nós escolhemos aqui falar de dois transtornos importantes, e depressão infantil e ansiedade, então trataremos disso. E depois a gente vai falar um pouquinho da orientação aos pais, né, como nós podemos favorecer aí o desenvolvimento mais saudável, né, das crianças. Mas o objetivo realmente é uma conversa, é uma reflexão, né, nos colocando também aqui, como a Lívia disse, né, somos mães, imperfeitas, que acertamos, que erramos e que estamos aí tentando olhar aí para os nossos filhos e para nós mesmos, né, da melhor forma possível. Ana, eu inclusive estava conversando quarta, na nossa live de quarta, falando, né, que eu nunca atendi nenhuma mãe que tenha sentado aqui e me dito que errou porque queria errar. Então, sempre, né, as mães, 100% das mães erram querendo acertar. A gente também já errou quantas vezes, né, Ana? Estamos aqui para melhorar. Esse é o nosso propósito, nosso intuito de ajudar vocês. Isso. E aí, aproveitando as reflexões da Brené Brown, né? Ai, desculpa, aqui caiu. Gosto muito, tenho me dedicado a algumas leituras dela, né? Sobre a coragem de ser imperfeito. Acho que Eu cabe também muito no amo. nosso tema. Uhum. Então, devemos aí entrar em aliança com o nosso sentimento de vulnerabilidade, inclusive. Uhum. Então, quando a gente vai falar de infância, quando eu vou procurar, vamos pensar na origem dessa palavra. Então, o in se constitui uma negativa, né? E o fância vem de faz, pôs, aquele que fala. Só que com a constituinte in, né? Aquele que não fala, aquele que ainda não fala. Engraçado também, o interessante é que eu vi significados ligados à claridade e à luz, né? Então, a criança iluminada, né? Penso que até desde o nascimento, esse parto, essa luz, essa vida vindo, porém ela não fala. Mas ainda assim, né, que desde o seu nascimento a gente já consegue compreender a criança, mesmo que ela ainda não fale. Né? E mesmo que a gente se angustie tentando compreender o choro, né? O choro angustiante, o que é, a gente tentando O choro é a compreender. fala inicial, né? Exatamente, já é a primeira expressão, né, significativa. E que tempo é esse da infância? Né? A gente vai começar por ele.
é um tempo em que, se a gente está falando de compreensão, quanto mais a gente está próximo dessa criança, mais a gente vai compreender. Então, o envolvimento com a criança começa dessa proximidade. Quanto mais próximo, mais eu consigo compreender, né, e me sensibilizar com as demandas dessa criança. E o tempo da criança é o tempo do agora, né? É o tempo do já, é o tempo do imediato. Né? Então, é o choro imediato, se a gente for pensar lá, desde a gestação, né? Desde a concepção, né? O choro angustiado, né? Querendo acalento, querendo comida, né? O mamar, querendo que seja cuidado ali nos seus cuidados mais básicos de higiene, né? Então, e aí conforme a criança vai crescendo, ela vai demonstrando mais ainda esse momento, desse envolvimento do agora, né? Então, a criança vai se mostrando mais curiosa, a gente fala, né? Às vezes a gente ouve a expressão, a criança, ela tem os olhinhos nos dedos, é como se ela tivesse os olhinhos nos dedos, porque ela começa a crescer, a se desenvolver, engatinhar, ela quer pegar tudo, né? Explora tudo com as mãos, leva no rostinho, leva no cabelo, e ela quer experienciar, ela quer experimentar, né? Ela quer se envolver. E aos poucos, essa criança também vai se dando conta da experiência do futuro, né? Então, ela vai vivendo, a vivência dela vai permeando para o futuro, né? E o cuidado, que eu vou falar daqui um pouquinho também, vai sendo para o futuro, né? Então, o cuidado do próprio vir a ser. A relação do adulto já é com o vir a ser. Se a gente for pensar desde a gestação também, temos a expectativa dos pais, né? Em relação a essa criança. Então, será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Será que vai nascer saudável ou não? Com quem será que vai parecer? Né? Que futuro, estamos lá na frente, né? Quem que vai cuidar dessa criança para os pais trabalharem? Ou até É mais um no ponto futuro, de né, Ana? interrogação. Ou ainda mais no futuro. O que vai ser quando crescer? E aí a gente começa a expectativa, assim, fica muito longe. Qual profissão? O que eu vou poder prover para esse filho? O que eu passei que eu não quero que ele passe também, né? O que oportunidades eu quero que ele tenha e eu não tive. Então, as expectativas lá em cima, né? E a gente começa a entrar em contato também, né, com essa, como eu falei, com essa angústia da criança em relação ao futuro, diante, por exemplo, a criança ansiosa, né? Ela fica ansiosa porque ela ainda não sabe que amanhã vai demorar, ainda tem um tempo para ela poder, né, ter a espera. Então, o mundinho dela do já, ele já vai mostrando outro movimento para ela, o movimento da espera e desse futuro que eu estou falando tanto. Né? Então, é um ente querido que vai chegar, ainda não chegou. Né? Às vezes o adulto não entende muito, né? Nossa, a criança está muito agitada, está muito, né? Às vezes eu preciso contar de uma viagem que a gente vai fazer no dia que a gente vai acordar, porque senão ela vai ficar extremamente, né, impactada, extremamente agitada, não vai conseguir lidar. Mas é tão natural, né? Porque a criança ela não tem interiorizado ainda essa noção temporal dentro dela. Né? E cabe a gente também acomodar essa angústia dentro da gente, perante esse tempo da criança. E eu acho que isso que você está falando é tão importante, Ana, porque a gente naturaliza essa ansiedade da criança, né? Que às vezes os pais vêm até nós com a impressão de que a criança está com um transtorno de ansiedade, que é outra coisa, né? Então, assim, existe uma ansiedade natural da criança. E eu acho que isso que você está falando tranquiliza muito, né? E aí faz com que a gente tenha um pouco mais de clareza do que esperar dessa criança também e de como é que a gente vai lidar com essas situações. Isso mesmo. E aí, pensando na relação do adulto com a criança, né? E aí, essa relação do permanente vir a ser. Né?
E é um momento de descoberta, tanto para a criança como para os pais, né? Conforme a gente está dizendo. A gente não sabe, a criança não vem com uma história pronta. Essa história ela vai sendo construída dentro, né, deles, com a gente, e isso gera uma angústia também, né, para os pais. Lembrei de um outro exemplo para dar em relação até à própria evitação da doença. Então, aí os pais, eles tentam evitar a doença, né, cuidando, ok. Mas aí a gente se dá conta que mesmo cuidando, o filho vai ficar gripado, ele vai cair, ele vai se ralar, ele vai bater o dentinho, ele vai bater a cabeça. É uma sensação, a gente entra em contato com uma sensação nossa, inclusive de desamparo, muito grande, né? É E verdade. são descobertas. Se a gente pudesse colocar, né, na bolha mesmo, a gente faria. Porque a gente começa a ver perigo em tudo e tendemos a super proteger. A gente tem que tomar muito cuidado. Depois nós vamos falar disso, né? Dessa super proteção que ela permanece. Né? E aí ela tira, é uma oportunidade tirada da criança se desenvolver. Né? E por mais que o adulto responsável, o adulto mais sadio, mais responsável, que tenta afastar os perigos da criança, isso não vai ser possível totalmente, né? Ele tenta afastar aquilo que atrapalha, né? A gente tenta afastar tudo aquilo que atrapalha, querendo favorecer uma saúde emocional, né? Uma saúde física até grande aí, né? E eu falei um pouco disso na live sobre trauma, Ana. O como a gente tem essa expectativa, né, de que a gente pode livrar os nossos filhos de tudo que é de frustrante ou de negativo, de experiências ruins. Isso não existe. Outra vivência que é muito comum é quando a gente se depara com a criança que só chora, que está demonstrando alguma sensibilidade, talvez, né? Ou uma criança que ela está, que ela se assusta com barulho alto que ouve, que ela se assusta com alguém desconhecido que vem, que se aproxime, afinal é desconhecido para ela. Aquela criança que chora, que se angustia na ausência dos pais. Então, a gente vai se deparando cada vez mais com a angústia da criança. Né? E a gente precisa entender que é natural, que ela vai passar por isso e que ela precisa passar por isso. Né? E esses pequenos sofrimentos, né, essas pequenas dificuldades emocionais que a gente já está falando, né, nos faz cair a ficha. Né? Peraí, a infância, ela não é só flores, né? Ela não é só bela assim. E aí a gente já começa a entrar em contato com o mundo real. Né? Com a criança real e não a criança ideal. Também não como a gente espera um mundo ideal, né? Mas a gente não vai ter. E a mãe ideal, né? Que também não existe. E aí a gente precisa encarar essa mãe real. Nosso filho real. Então, diante dessa infância que não é só flores, alegrias e brincadeiras, né? E aí é importante entender quando eu estou diante de uma dificuldade para conseguir, para tentar aplacar, ou quando eu preciso buscar ajuda. Né? Eu vejo que, às vezes, chega um dos pais, né, na clínica, dizendo, nossa, eu relutei muito para vir porque meu parceiro ou minha parceira não queria que eu viesse. Né? Ou eu achei que fosse passar e não passou. Né? E a criança continua manifestando algum tipo de sofrimento. Eu penso que o importante é a gente ficar alerta, a gente observar. Lembra da questão da proximidade que eu trouxe no começo? Quanto mais próximo da criança, mais envolvido eu estou, mais eu compreendo aqueles comportamentos que são naturais dela e aqueles comportamentos que estão um pouco diferentes e que eu preciso afinar o meu olhar para eles.
Porque a criança, ela não se comporta mal por nada, né? Ou ela não demonstra dificuldade ou sofrimento por nada. Uhum. Alguma coisa está acontecendo, mas é o que a gente está falando. Pode ser dificuldades passageiras que ela vai enfrentando, um amiguinho que não quer brincar com ela, ou ela que não quer brincar com um amiguinho, né? Que Uhum. vai ter que ter um manejo aí com ela. Ou quando, diante do nosso olhar sensível, né? Quando a gente já começa a perceber que o sofrimento está persistindo. E que bom, né, Lívia, que os pais têm, o atendimento psicológico infantil tem aumentado, né? Eu penso que tem um lado bom, à medida em que há um reconhecimento da importância da ajuda profissional, né? Os pais se orientarem, se organizarem, buscar aí uma reflexão e entendimento a respeito dos filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, aí no meio da nossa, né, sendo aí o centro, o coração aqui da nossa discussão e do nosso olhar sensível, essa criança que está em Ana, sofrimento. Oi, Ana, só um minutinho. Você caiu lá do Instagram. aqui, Vamos lá. então, deixa eu me lembrar. Apesar de lidarmos aí com temos a importância da gente ter um olhar sensível em relação às dificuldades que a criança vai passar, e a importância dos pais, né, procurarem um atendimento psicológico. Penso que eles quebram aí um grande preconceito, né, em relação a essa busca, por um lado, né, às vezes uma quebra de preconceito dentro da própria casa, né, quando um pai quer Uhum. que leva e o outro não, né, acha que não precisa, acha que psicólogo é coisa de pessoa, né, problemática, ou louca, né, que a gente ouve, é coisa de doido, isso, né, e às vezes eu costumo até frisar para os pacientes. Eu penso que a procura por acompanhamento psicológico é justamente essa. A gente precisa ser muito saudável para procurar ajuda, né? A Uhum. gente precisa ser muito inteligente em termos de saúde mental para procurar ajuda psicológica para o nosso filho, Verdade, né? Ana. E até para Concordo. o pessoal vai dar um feedback aqui. Você está conseguindo me ver também, Lívia? Te vejo. Pelo O Insta? vídeo tá carregando. Agora tá normal. Tá, Mas agora tá ok, eu acho. Se vocês puderem ok. dizer pra gente aí no Instagram se estão conseguindo nos ouvir, ver, nós agradecemos. Vamos continuando então, Ana, e vamos. Acho que tá tudo ok. Se ninguém falou nada, acho que está ok. Tá bom, aqui para mim está carregando, você não está, mas vamos lá. Então, por um lado, temos um divisor aí em relação à procura ou não de atendimento psicológico, né? Mas eu penso que a família não erra no sentido de ir buscar orientação, né? Então, ó, tá adequado o que o meu filho tá tendo, né? É assim mesmo, é natural, é dentro do esperado ou não, a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada, um trabalho interventivo mais específico, né? Mas muito interessante perceber o movimento dos pais, né? Então, ao mesmo tempo, como eu disse, um lado muito bom quando essa procura acontece, essa procura de ajuda acontece, até porque se ela não acontecer, o impacto emocional vai ser muito maior, prejuízo emocional, cognitivo que a criança vai ter é muito maior, né? O desajuste emocional, comportamental, social é grande, né? Esse risco é grande, a gente vai falar um pouquinho aí das psicopatologias, né? Em termos de vivência que a gente encontra, como eu vejo esses pacientes vivenciando essas condições psicológicas e mentais, né? Então, vou lá para a questão do sofrimento em si, infantil, né? Então, pensando na depressão infantil, muitos pais, às vezes, não acreditam, né? Que criança pode ter depressão. É Na verdade? verdade, um bebê pode ter depressão, dependendo das condições ambientais em que ele está inserido. Nossa, eu não sabia disso. Então, é muito, muito interessante, né, a gente saber.
E a gente quebrar esse mito de criança feliz e de que a criança não sofre. Né? E pensando nessa questão da depressão infantil, alguns sinais, né, que a gente poderia pensar aí, ficar atento. Quando a criança fica mais isoladinha, não se expressa, não consegue se expressar, né, não consegue expressar o que está sentindo, tem alteração do humor, alteração do sono, ou ela dorme muito, ou ela dorme pouco. Alimentação. A alimentação, quando ela começa a ingerir muitos doces, muitos alimentos, né? Ou menos, começa a diminuir aí a alimentação, o apetite, a própria tristeza, que a gente vê que é uma tristeza que não está passando, que está perdurando. E outro sinal importante é a irritabilidade, né? E a agressividade da criança. Então, tem criança que ela não vai expressar em tristeza. A gente até vê que ela está triste, mas ela vai expressar em agressividade, em irritabilidade. E aí alguma coisa está acontecendo. Geralmente são crianças que não conseguem expressar, resolver ali, né, algum problema. E isso, gente, criança pequena também, né, vivencia isso. O estresse tóxico, né, que seria a permanência da criança em um ambiente estressante por muito tempo, por um período prolongado, né, a gente chama de estresse tóxico. Ele é capaz de, né, promover a depressão, né, a condição depressiva. Então, na depressão, nós temos tanto os fatores genéticos e hereditários envolvidos, né? Então, tem questões genéticas que vêm ali do próprio indivíduo, da própria criança, e tem o fator hereditário. Então, mães depressivas podem ter uma chance aumentada de ter filhos depressivos, ou filhos ansiosos, e né, pais, a família, né? Quando tem um histórico familiar, há uma probabilidade. Não que vai acontecer, mas há uma probabilidade. Uma probabilidade maior, né, Ana? Tem uma pergunta aqui, eu acho que essa característica sobre a irritabilidade que você colocou é muito importante, né? Porque às vezes a gente só pensa na depressão como tristeza, apatia, isolamento. E na criança, não, ela pode se manifestar como irritabilidade, agressividade. Então, é um sinal de alerta. E aí tem uma pergunta aqui, se essa irritabilidade é sempre um espelho dos pais. Pode ser, né? Pode ser, mas não só. Então, vamos pensar, dependendo do que a criança está vivendo na escola, a criança que está sendo, né, vítima de bullying na escola, e que também continua sendo um estresse tóxico à medida que esse bullying não se finda, não se resolve, né, a escola não se posiciona, ou algo nesse sentido, ou não consegue, né, se esforçar para que isso se finde, né, de alguma forma. Então, não só, né, mas nós vamos falar disso, os pais também podem, o ambiente familiar, a saúde mental dos pais também pode interferir nessa depressão infantil. Né? Então, eu vejo assim que o acúmulo de estresse contribui para existe a chance desse desenvolvimento depressivo. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa questão das causas, né, Ana? E tem outra pergunta aqui sobre fator hereditário, que a maioria dos transtornos mentais, eles são multifatoriais. Então, a gente sempre vai ter quase o fator genético, e em alguns transtornos ele é preponderante, quer dizer, uma criança que tem um fator genético para TEA, né, ela vai desenvolver TEA, não tem como. Porque é uma questão como se fosse uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, é um cromossomo específico que é causador. Então, assim, é uma condição da criança. Então, para alguns transtornos isso é verdadeiro, mas para a maioria é multifatorial. Então, a gente vai ter uma predisposição genética, hereditária, e fatores ambientais associados.
tá? O que é hereditário, a gente não tem como mexer, porque já vem de fábrica, não tem como mexer. Mas a gente pode mexer no ambiente. Exatamente. Como as pessoas, como o entorno vão ajudar essa criança a regular esse comportamento. Né? E a expressar, porque geralmente a criança deprimida, ela está reprimindo. Ela está reprimindo alguma coisa que ela não consegue expor. Então, vamos pensar, né? Falando aí de ambiente. Um ambiente que deprecia a criança, um ambiente familiar mesmo, né? Pais que depreciam, que fazem aí uma comunicação violenta, né? Se você não fizer isso, eu não gosto de você. Até coloquei esses dias algumas coisas ligadas a essa comunicação violenta nas histórias, né? Ai, Ana, caiu de E novo vai na cair de lista. novo. Vamos de novo. Então, vamos lá. Pais negligentes em relação à condição emocional da criança, né? Brigas em casa, onde a criança presencia insultos, né? A violência verbal, psicológica. A criança vai vendo, ela pode não ter um cognitivo tão amadurecido para, né? Aliás, ela tem para a idade dela, mas não, né, comparado a nós adultos, só que ela está captando tudo. A criança capta tudo. Uma coisa que a gente falou, outro dia ela lembra o que a gente falou. Nem a gente lembra e ela se lembra do que ela falou. Né? Então, eles têm um radarzinho assim, ó, a 200 por hora. Então, essa questão de depreciação da criança, o bullying, como eu já falei, né? Então, tudo isso pode ser acúmulo de estresse. E a violência do dia a dia, né? Vamos pensar, nada. Um ambiente hostil, né? Pode sim ser responsável por essa depressão. O luto, né, Lívia? O luto infantil que existe. Às vezes a criança passa por alguma perda de um ente querido, relativamente distante, né? Mas, enfim, isso impacta no emocional da criança. E uma coisa ruim é quando a gente nega falar de morte para a criança, né? Ou quando a gente resiste a conversar sobre morte com a criança. Então, a criança, ela precisa, né? Então, com 4 aninhos, por exemplo, igual a minha aqui, né? Uma pessoa querida que faleceu, até hoje ela pergunta, mamãe, cadê fulana? E onde ela está? Né? Por que ela não está aqui? 4 anos. Né? Então, como é que a gente fala? A gente vai falar que está onde? Né? Então, a gente já precisa fazer uma psicoeducação da criança aí também. Né? Então, ela não está mais com a gente, ela morreu, o corpinho dela já não tem mais vida, já não tem o coração batendo mais. A gente vai tentar colocar uma linguagem, né, mais concreta ali para a criança, mas a gente precisa sinalizar para a criança. Né? A gente sente muita falta mesmo, é triste mesmo passar por tudo isso. Eu vejo que você está falando muito dela, que você tá com saudade dela. Né? Então, é tão importante também ir nomeando os sentimentos, identificando e mostrando para a criança o que ela está sentindo. Né? Outra dificuldade é quando a criança começa a lidar já começa a desenvolver uma baixa autoestima, né? Então, ela começa a desenvolver, ela começa a olhar e ter uma autoimagem depreciadora, rebaixada. Quando ela começa a se comparar com amiguinhos, os amiguinhos começam a dizer do cabelo dela, da roupa dela, né? Ou do jeito dela falar, do jeito dela ser, do jeito dela agitada de ser. Então, tudo isso vai entrando ali, né, no mesmo pacotinho e vai contribuindo para esse estresse ser acumulado e para a depressão acontecer. Vou lá para a questão da ansiedade também. Né? A ansiedade também tem chegado, essas queixas têm chegado muito no consultório. Né? Então, crianças muito inseguras, com dificuldade aí de se relacionar com os pais, às vezes eles ficam muito retraídos, não conseguem estar nos lugares sem os pais, né? Então acabam ficando muito dependentes dos pais. Então a ansiedade também tem uma predisposição genética e hereditária, né? Mães com ansiedade, com transtorno de ansiedade também tem mais chance de desenvolver filhos ansiosos,
né? Se a gente for parar para pensar, né, tanto ansiedade como depressão, pensando nesse meio que a gente está vivendo, né, de contradições ao mesmo tempo, né? Tá certo que a nossa vida é cheia de contradições, né? Mas parece, né? Nós podemos fazer uma leitura aí dessa contemporaneidade que tem demonstrado outros valores, né? Então, ruim fica bom. Então, lá no jogo de videogame, quanto mais eu mato, quanto mais eu bato, mais eu ganho pontos, mais eu fico forte, mais eu fico bem, né? E as crianças gostando disso, né? Não tendo limites para deixar de estar nesse jogo, nesse videogame, até porque não é eles que vão ter limite, né? Vamos ser nós adultos que vamos ter que colocar. Eles não têm essa regulação, eles não têm essa capacidade. Sim. Né? Então, olha as contradições, né, que a gente vive. Né? Às vezes lá pais separados, um falando mal do outro. Nossa, mas eu gosto do meu pai, mas é minha mãe, né? E ouvindo um falar mal do outro. Então, gente, tudo isso vai sendo incutido aí no mesmo pacote, como eu falo, né? E a dificuldade, às vezes, dos pais de olharem para os filhos, né, de uma forma mais afetuosa, mais afetiva, mais compreensiva, permitindo que eles façam o que eles já conseguem fazer, né? A gente já está falando de independência, para mais tarde Autonomia. se desenvolvendo autonomia, né? Então, o que ele consegue fazer agora? Porque se ele não consegue fazer, se eu não dou oportunidade para ele fazer, daqui um pouco, com 15, 16 anos, eles são inseguros. Aí vem a questão da ansiedade, né? Então, recebo muitos pacientes, às vezes, essa questão da ansiedade, quando a gente vai ver algumas coisinhas lá atrás, ainda precisam ser modeladas. E aí, às vezes, chegam na adolescência, né, Ana? E os pais acham que eles deveriam já saber fazer algo, sendo que eles nunca treinaram para o filho fazer aquilo, né? Nunca modelaram, nunca, enfim. E aí é onde geram muitos conflitos. Como é que um filho vai conseguir escolher a profissão, né? Sendo que ele não consegue escolher uma roupa, ele não consegue escolher o que ele quer comer, né? Até porque tem quem coloque no prato para ele, tem quem arrume todo o guarda-roupa para ele o tempo todo, né? Enfim, então essas autonomias, né? Essas atividades aí tão importantes, né? Esses dias também eu postei sobre um livro de intervenção neuropsicológica que traz um pouco sobre as funções executivas, né? E aí vou trazer um dado interessante, até uma pesquisa do Dr. Marco Arruda, né? Um capítulo sobre funções executivas. Falando da importância dos pais, né, promoverem essas funções que são habilidades mais sofisticadas, que vão levar os filhos a ter organização, planejamento, tomada de decisões, resolução de problemas. Então, vamos voltar só um pouquinho lá na depressão. A criança não consegue resolver pequenos problemas, como é que ela vai conseguir resolver grandes problemas que vão aparecendo? Né? E aí fizeram uma pesquisa até em São Sebastião do Paraíso, com crianças de 5 a 12 anos, e começaram a investigar a casa, como é que era a organização da casa, e comparar as funções executivas desenvolvidas nessas crianças. Então, as casas mais organizadas, as crianças tinham melhores funções executivas, né, funções executivas mais desenvolvidas do que aquelas casas mais desorganizadas. Então, essas e outras, né, pesquisas indicam que as pequenas etapas ali de resolução de problemas começam com a gente. Né? A gente é que vai ter que ensiná-los, porque eles não nascem sabendo, como nós não nascemos sabendo, né? Então, Às vezes a gente não sabe tivemos que nem aprender. hoje, né, Ana? Às vezes nem hoje a gente tem essas habilidades e a gente se vê na necessidade de ensinar, às vezes algo que nem a gente tem. Olha só, gente, que complexo. Também, né? Exatamente. Então, falando de saúde mental dos filhos, pensando em prática clínica, em vivência, né, própria e pensando em estudos, a saúde mental dos pais,
equivale à saúde mental das crianças. Então, responde a pergunta, né, de uma das pessoas que estão nos vendo ali. Né? Então, para cuidar da saúde mental dos filhos, eu preciso cuidar da minha saúde mental primeiro. Como é que anda? Eu consigo me autorregular? Né? Eu consigo lidar com situações de frustração? Estou falando que é fácil, né? Vamos ver como é que eu consigo lidar com ela. Né? Se é gritando, se é batendo, se é quebrando tudo dentro de casa, como é que eu faço para regular o meu comportamento? Porque as crianças também imitam, né? Super imitam, né? Uma das primeiras habilidades é a imitação. É a imitação. Então, elas vivenciam muito daquilo que a gente vivencia. Né? Mas, claro, a gente não está aqui no papel de julgador, né? A gente está aqui para refletir. Né? Todos nós temos muito o que aprender, né? Erro ali, tento acertar, né? Fazendo essa reflexão aqui da live de hoje, nossa, tem coisa que eu preciso ajustar. Né? Vamos pensar a respeito da tecnologia, de novo, voltando a falar das tecnologias dos nossos filhos, né? O quanto estamos deixando esses filhos expostos à tecnologia. A tecnologia não tem afeto, não tem possibilidade de interação, né? Tem muita estimulação. Só que, né? A que preço essa estimulação? E aí vou até trazer uma outra comparação. As crianças de hoje são muito inteligentes, mas em termos de autonomia, talvez nem tanto assim. Então, temos que engatinhar aí em relação a esses ajustes. Eles vão ser fundamentais mais tarde. Né? Eu acho que, Ana, assim, isso que você está colocando, a gente precisa olhar, né? O que eu posso melhorar? Não é, gente, buscar a perfeição, porque a gente já falou aqui, ela não existe. E às vezes nós vamos aprender junto com eles, junto com os nossos filhos. Então, por exemplo, essa questão da autorregulação, que eu recebo muitas mães, muitas mensagens, tipo, ai, Lívia, surtei, gritei, bati, e agora? Olha, a gente tá junto nessa. Eu também, vira e mexe, perco aqui o prumo, né? E acabo perdendo o controle. E aí é dizer para a gente poder dizer para a criança: olha, tá difícil para mim nesse momento, eu tô ficando irritada, tô ficando nervosa, tô perdendo, né, as estribeiras, e eu preciso de um tempo para me acalmar. E a gente dá esse modelo também, né? A gente também não é autorregulado o tempo inteiro, autocontrole 100%, isso não existe. Então a gente vai aprender junto com eles também. É isso mesmo. Então, as orientações, pensando na clínica, né? Elas incluem os pais, né? Elas precisam incluir os pais, tanto para esse acolhimento, como para uma reflexão. Né? E olhar para aquilo que a gente está exigindo dos filhos. Será que a gente tem condição de dar também? A gente está exigindo organização, planejamento. Às vezes a gente vai ter que ajudar a planejar, se organizar. Às vezes o filho vai ter lá 10, 11 anos, a gente vai ter que sentar com ele para se organizar. Pode ser para ajudá-los a entender o que é organização. Às vezes para mim organização é uma coisa, para ele é outra. Então o que é esperado ali em termos de organização? Essa questão da autorregulação que é tão importante, né? Perfeito, Ana. Tem mais alguma orientação que você gostaria de colocar? Será que o pessoal quer fazer alguma pergunta antes de eu colocar as últimas considerações? O pessoal está assistindo pelo computador. Eu não sei quanto tempo mais a gente tem aqui no Insta. Esqueci de colocar para cronometrar. Mas tá bem pouquinho, né? O som não tá legal, eu acho, no Instagram, por isso. Eu gostaria, Lívia, de deixar mesmo, de semear essas reflexões, né? Essa reflexão é para mim, eu acho que é para todos. Né? Para a gente pensar que ajustes a gente precisa fazer. Né? Às vezes a gente tem medo. Hoje eu ouvi um áudio aí de uma colega, né? Da Tereza Torres. E aí ela dizia que estamos aí nessa floresta, né? Hora a gente erra, hora a gente acerta,
Mas onde é que eu quero chegar? Onde é que a gente quer chegar? Que habilidades importantes a gente quer favorecer, que valores importantes a gente quer favorecer para os nossos filhos, né? Que saúde emocional nós queremos proporcionar para os nossos filhos. E fazer aquilo que nos cabe, né? Aquilo que é possível ali, senão eu vou ter que buscar ajuda sim, né? Para ajudar a me orientar. Aí estamos no mesmo barco. Precisamos de ajuda, precisamos de refletir, de repensar muita coisa, né, para favorecer aquilo que nos cabe, que é um ambiente um pouco mais acolhedor que seja, né? Mais acolhedor. Um ambiente de As protetivo. situações acontecerem, né? Inclusive. Uhum. E outra coisa que Pode falar. outra coisa que eu pontuo que é interessante é que os pais, a pergunta dos pais ultimamente é como eu faço para tirar os filhos da tecnologia, né? É colocar horário, né? Vamos pensar em colocar horário para que eles não fiquem sem, né? Aquilo que é interessante para eles. E aí a gente é que vai pensar o que é saudável para eles, né? Mas também longe das tecnologias, o que a gente vai colocar no lugar? Que tipo de atividades com eles a gente vai colocar no lugar? Né? Brincadeiras, então, levá-los para caminhar, colocar música para brincadeira, para dança, para alegria, né? Ter uma rotina que os ajude a se estruturar. A rotina não é só para estruturar fora, é para estruturar a criança dentro, né? Ajuda ela a se organizar, ela entender o que é esperado, o que é previsto ali, o que vai acontecer no percurso do dia. Né? Então, precisamos aí usar da nossa criatividade para a gente estar com os filhos de outro jeito. E Uhum. lembrando, quanto mais telas, mais dificuldade deles viverem no mundo real. Sim. Então, olha só, Ana, fazendo uma retrospectiva e um resumo, você falou sobre a questão do modelo, de sermos modelos de, de bons comportamentos, de comportamentos saudáveis, diminuir o tempo de tela, e aí fazer isso regulando mesmo o tempo, fazer combinados, acordos, colocar limites mesmo. E agora você falou sobre rotina, a importância da rotina, né? Da previsibilidade e do quanto isso traz segurança também para a criança. Lívia, e frisar a importância da gente evitar um ambiente nocivo, né? O que seria? A depreciação da criança, os xingamentos, né? Aquelas brigas ofensivas, cuidar das contradições, né? Então, exijo um valor do meu filho, mas eu deixo ele brincar com, né? Dele banalizar, as crianças estão acabando, a violência está banalizada, né? Uhum. Então, a vida, o sentimento, a empatia, é jogo. Mas será que eles sabem? Será que eles conseguem diferenciar isso? Pois é. É só jogo, é só um jogo. Aí lá, quando eu tô com meu amigo, e aí eu não concordo com algumas coisas que ele tá fazendo. Né? E cuidar mesmo dos valores que nós damos, né? Ah, meu filho, fulano te bateu, bate de novo, bate de volta. Uhum. Né? E depois ele bate, e aí a gente às vezes bate porque não era para ter batido. É aquela história, né? Se você apanhar na rua, você vai apanhar duas vezes, você vai apanhar em casa. Agressividade, né, gente? O que a gente está ensinando? E eu vou falar bastante disso a semana que vem também, Ana, numa live, que é repensar mesmo, refletir sobre como a forma como a gente educa está afetando a saúde emocional das crianças, né? Porque os pais acham que não tem consequência a longo prazo. Parece que assim, às vezes a gente percebe que os pais acham que se gritar, se humilhar, se ofender, não vai gerar consequências para essa criança, né? E isso, gente, isso é total equivocado. Então a gente precisa mesmo estar atento a tudo isso que a Ana está falando.
mensagem nós estamos passando para eles, né? Uhum. Verbal e não verbal, né, Lívia? Até porque o que fica é o comportamento, né? E não a fala, né? Isso. Pena que não deu para acompanhar, né? Que Ana, teve algumas perguntas nesse sentido. Acho que mas acontece. Olha, eu queria agradecer você de novo eu que pela agradeço. parceria. Foi muito bom conversar com você. Te agradeço muito, muito. E dizer para o pessoal que aqui do Instagram que logo mais o nosso vídeo vai estar no YouTube. E aí a qualidade vai estar muito boa. Eu espero. Acho que está tudo ok aqui. E aí a qualidade vai estar boa, então vocês assistem completo pelo YouTube, tá bom? O link tá lá na minha bio. Aqui, ótimo, né? Pelo menos vai estar lá. Sim, vai estar Está lá. garantido. Pelo menos está garantido, tá vendo? Ainda bem que a gente foi precavida, Ana. Vivi, obrigada, eu que agradeço. E que a gente possa trazer outros temas aqui para a nossa Olha, reflexão. esse tema das telas que você trouxe, né? A questão dos eletrônicos, eu acho que é super importante, impacta muito a saúde emocional. Enfim, tem tanta coisa, Ana. Tem Tem muita muito coisa assunto interessante, né? vamos E o combinar tempo, nossa, fiquei impressionado, o tempo voa. aqui no Instagram, tá? Então, Vamos? pessoal, tem 15 segundos no Instagram Então, e tchau, obrigado. a E gente vamos pensando em depois no YouTube. outras reflexões. Tá, joia? A gente se encontra lá. Até mais. Obrigada. Ana. Oi. Então, no Instagram já encerrou, mas a gente pode continuar mais um pouquinho aqui. Ele nem tá me dando a opção, ó, de baixar vídeo no Instagram. Você acredita? Então tá. Mas aí eu vou compartilhar do mesmo jeito no IGTV, tá bom? E aí o pessoal depois assiste no YouTube com uma qualidade melhor. Que bom. Que bom. Mas o importante é que vai ter uma oportunidade. Ana, só Né? E depois, quem quiser direcionar a nós alguma pergunta, né, algum posicionamento, nós estamos disponíveis. Sim, eu já vou deixar os contatos da Ana também aqui na descrição do vídeo. Vocês podem acessar o Instagram dela. Lá tem os contatos dela, né, para vocês conhecerem o trabalho da Ana, que é maravilhoso também. Super indico. A gente troca figurinhas, né, Ana? Manda o paciente para a Ana direto para fazer avaliação, intervenção, enfim, super importante. E dizer, Ana, também que esse nosso encontro está sendo um aquecimento, porque agora no começo de agosto eu vou lançar um mini curso gratuito, Como Criar Filhos Emocionalmente Saudáveis. Vai ser dia 3, 4 e 5 de agosto. Já vou abrir as inscrições na segunda-feira, gratuito, online, e aí para todo mundo que quiser participar. Ai, que ótimo. Essa Muito bom. semana agora que vai entrar tem mais live ainda de aquecimento, tem muita coisa ainda por vir. Muita coisa boa, muito assunto interessante aí para a gente poder pensar. Ana, obrigada de novo, beijo para você. Muito obrigada, Vivi. A gente vai se falando. Viu? Até a próxima, Beijo. tá? Beijo. Muito obrigada. Até mais.